E aí, galera, acertamos mais uma Akuma no Mi, o poder dos Somers. Cheio. Eu fui atrás, já dá pra matar o nome da fruta dele. Eu fui atrás, eu acho que ele vai carregar esse identidade de Ibara, que é uma palavra pra videiras de espinhos, plantas espinhosas, rosas de espinhos. Ibara, será que ele teria Iba no Mi, se for possível? Ou se deixar só Iba de Ibara, o nome muda, o significado muda e não podemos dar a conotação de flor espinhosa a ele? E galera, vocês vão checando aí em casa se tá muito eco, se como é que tá o áudio, se tá legal, a imagem, a iluminação, beleza? Que eu vou dar uma lapidada no cenário, ao mesmo tempo que vou tentar dar uma lapidada no equipamento, beleza? Mas como já tô muito atrasado para esse review de One Piece, onde acertamos a fruta dos Somers, e não só a fruta dele, vazou o resto da fruta dos Cavaleiros de Deus, e eu vou fazer aqui as minhas considerações do quanto elas são apelonas e das nuances que talvez você não tenha percebido. Então deixa o like, se inscreve e vamos embora, porque estamos atrasados, né? Estamos atrasados nesse review do capítulo 1143 de One Piece. O nome do capítulo já entrega Cavaleiros de Deus, ou seja, o foco é eles, os Cavaleiros Sagrados, aqueles que servem aos Tenryun Bitou. E galera, no começo do capítulo, o Sal está acompanhando a Iva e as outras crianças de Elbaf que estão sonolentas, que estão sonâmbulas e estão migrando aí para os Cavaleiros de Deus. E vocês acertaram na minha última análise. Cara, minha primeira matada para a fruta dos Somers foi certeira, mas eu quase caio no conto do Vigário e achar que quem está materializando os medos das crianças é ele. Mas muitos comentários me elucidaram de que, espere, o poder dos Somers é o poder que fura as pessoas ao tocar nas crianças. Então eu pude me resgatar a ideia tradicional e foi o que aconteceu com o Saulo. A Robin lembra, ei, espere, um dos professores disse para não tocar nas crianças. E é a mesma coisa falar com a parede. O Saulo escuta a Robin e vai tocar na Iva e ele é perfurado por certas videiras. Videiras invisíveis, videiras espirituais ou videiras imateriais, abstrativas, que aparecem apenas quando determinado efeito da habilidade é concluído, determinada condição é concluída. Condição essa que é alguém tentar tocar nas crianças. Ao ser furado, galera, a gente tem uma transição para mostrar que os gigantes lá do banquete estão sabendo sim sobre o ocorrido na escola, criaturas gigantes na floresta, mas o foco aqui é os bombeiros que vêm apagar o incêndio. Tem uma discussãozinha com a Nami, o Brook, a galera já tá tentando se envolver ali para dar ajudada na gigantada. E os bombeiros vêm e os bombeiros são abatidos por um esqueleto gigante. Daqui você tira o quão esses pesadelos foram retirados das crianças são colossais. Abateram um navio com gigantes dentro. Isso é insano, galera. E finalmente temos a cena maestra do mangá, que é os Cavaleiros de Deus, os Cavaleiros Sagrados, comendo numa mesa no meio da floresta, no meio do caos. O Somer se mostra mais sádico. Ele se mostra rindo, comemorando o gigante que se espetou ao tocar nas crianças. O Somers, ele coloca aquela visão que eu trouxe nas lives anteriores, do poder dele funcionar meio que um referencial temático a uma rosa de espinhos. A rosa é bela, a rosa é romântica, mas ela tem espinhos, ela pode machucar. Então ele fala aqui que quanto maior o amor que se sente por aquele que ele colocou a técnica, mais os espinhos vão penetrar. Há uma ambiguidade sobre se isso é de forma poética ou não, mas eu já deixo claro aqui que eu acho que ele está falando literalmente. Eu acho que o poder dele, ele pode sim transformar uma pessoa numa rosa, e os espinhos que estão cercando a pessoa de forma invisível, de forma imaterial, eles dão a quantidade de dano referente ao quanto o alvo, quanto aquela pessoa é amada por quem a está tocando. Eu acho que isso é uma nuance que o Oda pode adentrar na Akuma no Mi dos Somers, que é revelada ser a Iba no Mi. Alguns traduziram como homem espinho, mas está errado. Eu trouxe aqui no vídeo que eu teorizo a fruta dele
seria Iba Iba no Mi, um homem rosa espinhenta, ou um homem videira de espinho, um homem vinha de espinho. Eu torço muito para que ele seja Logia, galera, ele se transformar em várias videiras, mas a maneira que o Oda desenhou ele apresentando o poder, dá a impressão que as videiras cercam o braço do Somers. Se fosse Logia, o Oda desenharia o braço do Somers se transformando em videira. Então, destruindo meus sonhos, essa Iba Iba no Mi provavelmente é um fruto paramécia. O que combina mais ainda com o poder de enfeitiçar pessoas e dar dano com base no amor que alguns têm para com essas pessoas enfeitiçadas. Ele fala sobre como isso é poético, como isso é lindo, os filhos matando os pais, depois veem como eles caíram mortos. O Somer é bem sádico. A Gunko fala do trajeto que ela preparou para as crianças chegarem até eles. Tudo isso enquanto o Kilihan, no jantar, precisa de sal e ele mostra os seus poderes. E eu tenho que falar da fruta do Kilihan porque ela tem uma nuance que outras zonas míticas não têm. Primeiro, que é estranho o fato dele precisar de sal, ele diz, eu preciso de sal. Aí ele coloca os Somers para dormir. O poder do Kilihan, o Kirin. E quando os Somers dormem, aparece o balão de sonho, o balão com sal, que foi a última palavra que o Somers escutou. Só que existe no quadrinho um fum, como se fosse anéis de poder. Anéis esses que lembram o poder do Fox, que ele usa anéis para deixar as pessoas lentas, um raio em forma de anel. A Meru Meru no Mi, que usa raios em forma de anel também, para petrificar as pessoas. E aqui deu a impressão que esses mesmos raios em forma de rodelas, o Kilihan usa e faz as pessoas dormir. Mas isso é um pouco contraintuitivo, porque a gente já viu que as crianças estão caindo no sonho e o Kiridan não está nem lá presente para lançar esses raios. Como é que funciona realmente os poderes do Kirin aqui? Uma das coisas, não sabemos como a pessoa é atingida e levada a dormir. Quais são as condições para isso? Mas fica claro as condições que o cara tem o poder de retirar de dentro dos sonhos daqueles que estão dormindo, de retirar do balão dos pensamentos os objetos ou as coisas que estão naquele sonho. Ele pode materializar os sonhos na realidade. Ele é usuário da Ryuryu no Mi, fruta do dragão, né? Modelo Kirin. Ele é um humano materializador de sonhos. E aqui tá a pegada, galera. Geralmente Zoans, o tipo de humano que você vira é a criatura. Se eu sou um leopardo, eu sou um humano leopardo. Se eu sou uma tartaruga, eu sou um humano tartaruga. Só que essa fruta aqui do Kirin, o Oda batizou ela muito puxado para paramécia. O Kirin aqui, sim, é um zoamítico, é confirmado como zoamítico. Só que no lugar de ser um humano Kirin, ele é um humano materializador de sonhos. É como se a habilidade gritasse mais do que o animal que ele vira. Isso é diferente, isso é articulado. O Oda sempre cagando as próprias regras. E a propósito, ele tem um poder de materializações, galera. Isso é absurdo. O Kirin na lenda não tem esse poder. Quem tem é o Baku. Não sei porque o Oda quis usar o Kirin aqui e deu esse poder ao Kirin. Mas eu já alertei que o Oda é todo doido com esse lance de dar poderes aos Zoans mitológicos. Olha só, galera, a fruta dos Somers é um grande acerto do canal, é interessante e deve ter mais nuances ocultas. Eu acho que ele é o boss da galera, mas a fruta do Kirin, ela é aquela que consegue colocar o caos em Elbaf. Ela tem um efeito secundário não, é efeito primário, além de dar os bônus da criatura, de invocar praticamente qualquer coisa que ele fizer alguém sonhar, retirar os medos de alguém, retirar medos e personagens maior que os gigantes de Elbaf, e vários deles. Meu amigo, no meu RPG eu já criei uma Akuma no Mi chamada Yume Yume no Mi, que fazia a pessoa dormir, o cara entrava no sonho dessa pessoa e enchia a cara dela de tapa e os danos eram transferidos para o corpo acordado. Porém, na minha fruta do meu RPG, a fruta do sonho, você não podia matar no sonho. Será que as criaturas que o Kirin materializa pode realmente matar os outros personagens que são reais? Ele está materializando coisas do sonho. Essas coisas são reais até certo ponto. Será que elas podem matar uma pessoa? Ou tem regrinha? Assim como eles comeram aqui o sal, comeram comidas e não vão ganhar calorias, porque as comidas são faz de conta, as comidas vêm de sonho. Será que as criaturas do faz de conta, elas realmente podem matar ou dar danos severos em alguém?
só lendo pra saber, galera, só lendo pra saber. Temos a interação dos três e eles não têm... O Somers tá achando muito fácil o jogo. Ah, esse jogo é rasgado. Jogo rasgado, já, as crianças já estão quase no navio. Só que as crianças vão passar pelo caminho do incêndio, galera. E o mesmo Somers, assim como a galera aí, bem complacente, diz: não tem problema. Se morrerem no incêndio, a gente pega outra leva de criança. Muito frio, muito malignos esses cavaleiros celestiais. Voltando ao Loki, galera, tá o Loki com várias descargas elétricas. Ele não liga em colocar fogo em Elba. Ele diz: me soltem logo, senão o negócio, o cancão vai piar, o caos vai comer, vai matar os fracotes do sol. E o Rajudin cede: tá bom, a gente tira suas algemas. O Zoro bem durão disse: não, Rajudin, não faço o que ele quer não. E o Luffy dessa vez assume a responsabilidade. Pô, eu fiquei de... Se eu libertasse ele e ele começasse a cagar o setor, cagar o coreto, eu iria deitá-lo, eu iria segurá-lo. O Luffy realmente vai, incha seu braço e vai golpeá-lo. O Rajudin grita: chapéu de palha, cuidado, você vai ser eletrocutado. Não vai não, porque o Luffy é de borracha. O Luffy é de borracha, a gente já viu Skype, o Luffy é de borracha. Esse martelão aí do Loki, que faz as pessoas até ficarem distantes do Loki, porque senão leva descarga elétrica, o Luffy não sofre isso. O Luffy vai dar um golpe, só que o Loki cai antes mesmo de receber o golpe do Luffy. O Loki tava ali numa pose no limite do limite, galera, no limite do limite. E ele menciona que o Rajudin não consegue levantar um Mjolnir. Será que é o Mjolnir? Não, esqueci o nome. Deixem aí, tô fazendo sem roteiro. Deixem aí nos comentários o nome do martelo do Loki. Ragni, né? Será que é por causa do peso? Será que é um poder místico? Por que o Loki disse isso? O importante é que ele cai. O Luffy suplica por cura, diz que não vai deixar ele morrer na frente dele, pede até mesmo ao Rajudin para curá-lo. Mesmo receioso, a Garb, os gigantes, começam o tratamento médico do Loki. O Luffy vê que ele tem chifres de verdade, então é um gigante antigo. Tem uma cena do Rajudin lembrando dos filhos dele, do Rajudin e do Loki lá, o Herald abraçando os dois, o rei bondoso, ou quem sabe o vilão secreto de Elbaf. Ainda falaremos sobre isso aqui no canal. Tem cena do Loki pequeno, esbufetando o Rajudin, xingando a linhagem dele, xingando a mãe dele aí, porque ele não é um gigante ancestral, o Rajudin, não é nem um gigante de guerra. E o Loki pisa em cima. Ao lembrar de ser chamado de sangue sujo e essas ofensas do Loki, Rajudin pega um machado e vai torá-lo o cabeção. Até que a galera aparta, a galera segura e terminamos o mangá quando o Loki diz: você pode mergulhar no seu drama pessoal, mas olha aquela floresta. Dizem que foi lá que eu matei o nosso pai, com ódio no coração. Você realmente acredita nisso? Na verdade, a tradução da Manga Plus é: mas você não acredita nisso, não é? Significa que todos nós sabíamos, por favor, né? Nem comemorem a teoria aí, porque, por favor, todo mundo, a obra gritou que o Loki não é vilão. Eu disse várias vezes nesse canal que o Loki não é vilão. Mas a maneira que ele fala com o Rajudin, ele diz: mas você não acredita nisso, não é? É como se ele estivesse indagando que o Rajudin sabe a verdade, que o Rajudin não acredita que o Loki mataria o pai deles. Não acredita. Tá confuso, mas o Rajudin enxerga que existe algo mais nessa história. Vamos conhecer esse algo mais na história? Galera, desculpem o atraso do vídeo. Por favor, deem um feedback sobre equipamento, sobre iluminação, sobre se tá melhor ou pior que os vídeos anteriores. Depois eu vou gravar com o cenário quando eu comprar uma lapela. Se liguem nas lives, vamos fazer muitas lives e muito material do One Piece, incluindo o vídeo das frutas do Loki. Se liguem no canal e conto sempre com o apoio de vocês. Um abraço a todos e valeu!